Saudações, pessoal. Bom dia. E aí, tudo certo? Essas aulas de quinta-feira sempre tem pouca gente quando chega às 8 da manhã, né? Mas depois vai aumentando. Dureza, né? Muito cedo. Por aqui tudo certinho, Gabriel. E por aí, tudo tranquilo? Na boa? Só acompanhando lá a eleição americana, né? A tensão lá, a contagem de votos. Fortes emoções. Beleza, pessoal. Vamos começar então? Bom, pessoal, alguma coisa a discutir? Alguma dúvida? Algo que ficou pendente da última aula? Beleza. Então, na aula de hoje, a gente vai terminar de falar de algumas propriedades básicas do Fourier, desculpa, da transformada de Fourier, né? E depois a gente vai aplicar a transformada de Fourier para resolver a equação do calor, que vai ser a primeira grande aplicação da transformada de Fourier que a gente vai ver. Então, vamos só revisar um pouquinho aqui o que a gente estava vendo na última aula, né? Então, a transformada de Fourier, f tilde k, né, de uma função f de x, é a integral dx sobre 2π de f de x e a menos i kx. Nesse ramo do Fourier, as integrais são sempre de menos infinito a infinito, né? Então, a gente vai ficando preguiçoso, a gente começa a omitir isso daí. Mas sempre que a gente omite, a integral é de menos infinito a infinito. Tá? E a transformada de Fourier inversa, ela recupera o f de x, integrando agora em k a função f tilde k com o sinal trocado aqui. Beleza? Bom, e acho que na última aula, o que a gente tinha visto, né, para terminar, tinha sido aquela identidade de Parseval. De Parseval, que era que a integral de f estrela de x, g de x, dx, era também a integral de f til estrela de k, g de k til dk. Né? Ou seja, esse daqui que era o produto interno, né, a gente tinha até dado um nome para isso, se não me engano, a gente falou que é o produto interno, né? O produto interno entre duas funções, ele tanto faz se eu tomo esse produto no espaço real ou no espaço de Fourier, né? Ou seja, eu posso escolher qual espaço que eu tomo o produto interno. Beleza? Bom, o que eu queria começar falando na aula de hoje? Eu queria começar falando sobre a ideia de derivadas, de transformar de Fourier, derivadas de transformadas de Fourier. Então, é interessante pensar na transformada de Fourier como uma espécie de uma máquina, digamos assim, que entra aqui uma função f de x, a máquina faz a sua operação aqui, né? E o que sai é a transformada f tilde k. Então, em geral, a gente vai escrever isso como sendo uma função, assim, um f caligráfico,
E a gente muitas vezes escreve que esse f de k, ele é um fão aqui, atuando em f de x. Então, essa notação aqui ela é útil para algumas coisas, tá? Não precisa se assustar com ela, ela é só uma notação para dizer que esse f de tilde k, né, ele é uma operação sobre uma função. Ou seja, ele é uma coisa que entrou uma função aqui e cuspiu-se uma nova função. Né? Ele é o que a gente chamaria de um funcional. Ele entra uma função e sai uma função. Então, por exemplo, a gente pode, só olhando para essa definição aqui, né, dá para se convencer razoavelmente fácil que a transformada de Fourier de f1 mais f2, f1 de x mais f2 de x, é igual à transformada de Fourier de f1 de x mais f2 de x. Né? Ou seja, que essa operação aqui, essa caixa preta, é uma operação linear. Exatamente, Giovanni. Isso daqui dá para ver isso claramente, porque, no fundo, isso daqui é só isso, né? É só essa definição aqui, nada mais. Ou seja, a integral de f de x multiplicada por uma exponencialzinha aqui. Beleza? Tem algumas outras propriedades, eu vou deixar elas como exercício, são bem simples de mostrar. Por exemplo, você pode mostrar que a transformada de Fourier de f de x e a menos i c x é igual à transformada de Fourier de k mais c. Ou seja, se eu aplico a transformada de Fourier não na função f, mas eu aplico para uma função que é f exponencialzinha, o que eu obtenho é a transformada de Fourier da f, mas avaliada num ponto deslocado, né, transladado. Então uma translação no espaço de Fourier, no espaço real, é multiplicar por um fator de fase. Né? Ou seja, se eu quero pegar minha transformada de Fourier e transladar ela de um certo valor, no espaço real, é como se eu multiplicasse por um fator de fase. Ou outra propriedade também que pode ser demonstrada é que a transformada de Fourier de f de x sobre a, ou seja, quando eu faço uma dilatação da função, isso daqui é a vezes f til de ak. Né? Então, essa é outra propriedade legal, porque ela significa que se você encolhe a função por um fator a, você estica a transformada de Fourier por um fator a, né? Ou seja, quando aqui é dividido por a, que é multiplicado por a. Então, tem a ver com aquela ideia que a gente já tinha conversado de que uma coisa que é larga no espaço de Fourier, ela tende a ser fina no espaço real e vice-versa, né? Se eu dilato, se eu expando a função no espaço real, eu vou contrair ela no espaço de Fourier e assim por diante. Beleza? Agora, a propriedade mais importante que eu queria desenvolver é o que acontece com a transformada de Fourier da derivada. Essa daqui é mais importante para a gente. Derivada. Então, olha só. A transformada de Fourier inversa, ela é dada por isso daqui. Né? F til de k e aí kx. Então, se eu derivar agora, você vê que essa derivada ela vai atuar aqui. Esse cara é uma função de k, não tem x aqui. É só k. Então, a derivada só atua aqui. Ela vai dar f til de k, i k e aí kx. Né? Então, se a gente compara isso daqui, a gente vê que, de novo, a gente ou seja, o que está em jogo aqui é, de novo, uma transformada de Fourier inversa. Eu tenho essa função aqui, f de x, e agora a coisa que está virando a transformada de Fourier inversa dela é esse f til de k. Ou seja, a transformada de Fourier, de f' de x é i k f til de k. Então, esse cara aqui em f' de x é i k
f til de k. Ok? Ou, dito de outra forma, né, d dx se mapeia em ik. Aonde, Giovanni? Não seria... Não entendi, Giovanni. Aqui? Beleza. Tudo bem, pessoal? Então, esse daqui é o grande primeiro resultado da aula, né? É essa noção de que derivadas no espaço real, no espaço de Fourier, viram multiplicação por um número. Isso aqui é a grande vantagem, como a gente vai ver, da transformada de Fourier. Ela é muito conveniente porque ela transforma derivadas em multiplicação por escalar, né? No espaço de Fourier, o que era derivada no espaço real, no espaço de Fourier, vira multiplicação por escalar. Vamos ver isso de outra maneira. Vamos fazer a mesma conta de outro jeito. Mesma conta, outro jeito. Começa com a função, a derivada f' de x, e calcula agora a transformada de Fourier dela. Integra em dx e multiplica por e a menos ikx. Eu vou fazer o caminho contrário do que eu fiz aqui. Só para deixar claro, o que eu fiz aqui? Eu comecei com a Fourier inversa e eu derivei para concluir, né, que a transformada de Fourier inversa disso, que isso e isso eram pares de transformada de Fourier. Eu vou fazer agora o contrário. Eu vou começar com a f' de x e eu vou calcular a transformada de Fourier disso daqui. Aí o que eu faço aqui é o seguinte, eu integro por partes, né? Então aqui eu vou fazer a integração por partes. Lembra, como é que é a integração por partes? Integração por partes, você transfere a derivada daqui para cá, né? O que você faz integração por partes é você pega a derivada aqui e joga para cá, só que você tem um termo de fronteira. Então, você vai ter um termo que é 1 sobre raiz de 2π, f de x e a menos i kx, avaliado em menos infinito até infinito. E agora eu transfiro a derivada com sinal de menos. Então, eu vou transferir a derivada aqui. Não tem mais derivada aqui, mas eu tenho derivada aqui. Né? Então, o que eu fiz? Comecei com a f' de x, né? Aí eu estou calculando aqui a transformada de Fourier de f'. Né? Então, isso aqui deixa eu ser mais preciso, isso aqui é a transformada de Fourier de f' de x. Tá? Deixa eu colocar aqui, peraí. Aí. Falta um menos aqui. Boa. Valeu, Rodrigo. Isso, faltou um menos aqui. Só que agora o que acontece? Acontece que esse termo aqui, eu estou supondo que a função é uma função de quadrado integrável. Né? Então, ou seja, deixa eu escrever aqui, talvez. Estamos supondo que f de x é de quadrado integrável. Eu esqueci de dizer isso, perdão. Como a gente tinha discutido na última aula, esse assunto de Fourier vale para funções de quadrado integrável, né? Ou seja, funções de quadrado integrável, só lembrando, são funções que decaem no infinito, né? Ou seja, são funções que vivem ali, sei lá, para x finito, mas quando x vai para mais infinito ou menos infinito, a função vai a zero. Tipo uma gaussiana, sabe? Ela suaviza, assim, ela vai para zero. Então, por causa disso, esse termo aqui, ele vai ser identicamente nulo, né? Ou seja, o termo de fronteira, ele é nulo. Isso é uma coisa que é importante, é muito comum nesse ramo da transformada de Fourier, usar esse tipo de truque de integração por partes, porque os termos de fronteira são sempre nulos, ou seja, para fazer a integração por partes, você tem que avaliar a função nos limites do intervalo, mas em mais infinito ou menos infinito, você está, por hipótese, supondo que a função é zero.
Então, você vê que a integração por partes, ela literalmente só transfere a derivada, né? Fica fácil fazer a integração por partes. Eu pego a derivada daqui e jogo para cá, só isso, com sinal de menos. Né? Tem um sinal de menos que eu ganho no caminho, mas eu pego esse linha aqui e jogo linha para cá. Fica intuitivo, digamos assim, fazer a integração por partes. E o que eu vou obter aqui no final das contas? Eu vou obter, quando eu fizer esse ddx, cai um menos ik, mas tem esse menos aqui. Então, fica ik integral de dx sobre raiz de 2π de f de x e a menos i kx. Ou seja, ik f til de k. Certo? Ou seja, de novo, a gente conclui que a transformada de Fourier da função f' de x é nada mais do que multiplicação por ik da transformada de Fourier original. Beleza, pessoal? Perguntas? Não precisa ser mais rápido do que a exponencial, Gabriel. Ou seja, ela precisa decair suficientemente rápido para dar uma integral finita, mas não precisa necessariamente ser mais rápido que uma exponencial. Oi, Raquel, desculpa. Deixa eu talvez voltar então um pouco. Eu realmente comi bola nisso daí. Isso daí tinha a ver com essa identidade de Parseval que a gente viu lá na última aula. Porque o que acontece é o seguinte, né? Deixa eu colocar isso aqui. Se a gente pegar essa identidade de Parseval e a gente tomar o produto escalar da função com ela mesma, a gente vai ter uma coisa que é tipo assim, ó. Então, ou seja, a gente está integrando aqui, né, de menos infinito até infinito, o módulo da função a f de x. E a gente diz que ela é de quadrado integrável quando esse negócio é finito, né? A gente chama ela de quadrado integrável aquela função que esse número é finito, ou seja, que o módulo da função é finito. Por isso que a gente usa essa noção de quadrado integrável, né? Que a função, o módulo dela ao quadrado vai a zero. Então, é por isso que tem que ser o quadrado. Na verdade, ser o quadrado é uma forma de você garantir. Eu acho que, talvez, Raquel, a minha melhor resposta é o seguinte: você tem uma função que integra a zero, não é bacana, porque a função ela pode ser positiva e negativa. Imagina uma função que, por exemplo, ela é tipo assim, ó. Quer ver? Eu vou te dar uma resposta melhor, ó. Imagina uma função que ela é assim, ó. Essa função, ela vai integrar a zero, né? Ela é uma função meio estranha, tudo bem, mas você vê que a área sobre a curva desse lado é igual a área sobre a curva desse lado. Então, dizer que a integral dessa função de menos infinito até infinito vai a zero, não é bacana. Agora, quando a gente faz o módulo ao quadrado, a gente está pegando a parte positiva, só assim, tudo positivo. Então, dizer que esse negócio é finito é mais forte, né? Você está dizendo que a área sobre a curva é finita, né? Uma função de quadrado integrável, ela vai ser uma função que a área total sobre a curva vai ser finita, né? Ou seja, quando eu tiver aqui uma coisa assim, né, essa função ela vai fazer assim, assim, e ela morre, mas essa área total aqui, ela vai ser finita, né? Tudo bem? Oi, Paulo. O produto interno ele usa o conjugado porque a gente está falando de funções que podem ser complexas. Mesmo em álgebra linear, é que muitas vezes a gente trabalha com vetores que são reais, mas se você trabalhar com vetores que são complexos, o produto interno também vai ter um negócio que é o complexo conjugado. É, a questão é que essa f pode ser complexa, né? Então, se não tivesse esse complexo conjugado, aqui ficaria só um f ao quadrado, e aí f ao quadrado pode ser complexo, e aí essa interpretação disso como o módulo da função fica estranha, né? Quando você coloca complexo conjugado, você garante que esse número aqui, mesmo se a função for complexa, esse número ele é real. Então, esse cara é positivo. Maravilha. Tudo bem, pessoal?
Então, olha só, a moral da história é essa daqui, né? De que derivadas são transformadas em multiplicação por IK. É claro que isso você também pode estender para derivadas maiores, né? Ou seja, a gente pode fazer derivadas de ordem superior. Por exemplo, a transformada de Fourier de f duas linhas de x vai ser IK ao quadrado f til de k, ou seja, menos k ao quadrado f til de k. E assim por diante, tá? Então, a gente pode fazer derivada segunda, terceira, etc. Cada vez que a gente deriva uma função, a gente está multiplicando por IK. Beleza? Essa é a primeira mensagem aqui da aula. Alguma pergunta? Tá. Tem um último conceito básico sobre Fourier que eu queria introduzir agora, que é a ideia de convolução. Tá? A gente não vai usar convolução agora, a gente vai usar mais para frente, mas eu acho que já é um bom momento para introduzi-la, já que a gente está falando de propriedades gerais da transformada de Fourier. Isso daqui é fácil e é uma coisa importante, né? Então, a gente diz que, dado duas funções g de x, a gente define a convolução dessas funções, f asterisco g de x, igual a integral de menos infinito até infinito de dy, f de x, g de x menos y. Tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de uma convolução de duas funções. Essa notação é meio estranha, e isso parece uma escolha um pouco estranha né? Ou seja, uma forma estranha de combinar duas funções, né? Parece assim, meio assimétrico, sei lá, se tem o f, se tem o g, blá, blá, blá. Desculpa, aqui é f de y, perdão. F de y. F de y, assim. É, o... Você vê que, ou seja, o y é uma variável de integração. Aqui eu estou integrando em y, mas o que sobra ainda é uma função de x. Por isso que esse cara é uma função de x, tá? Então, ou seja, eu tenho duas variáveis x e y, eu integro em y, mas sobra ainda o x. Isso daqui pode parecer um pouco estranho, uma forma de combinar, mas na verdade isso aparece muito, é muito frequente em física, né? É muito frequente, principalmente no assunto de equações diferenciais. EDO, EDP e função de Green. Por exemplo, a gente tinha visto que se eu tinha uma equação, exemplo, se eu tinha uma equação desse tipo aqui, a gente tinha discutido isso lá atrás, né? Eu tenho uma solução particular que é a y particular de t igual a integral de t', g de t menos t', f de t', onde a g de t é a solução de L g de t igual a delta de Dirac de t, que é a função de Green, né? A gente tinha discutido isso quando a gente falou lá de EDOs, já faz algum tempo, é verdade, mas a gente vai voltar um pouco nisso daqui na aula de hoje e nas próximas. Mas o importante é que a gente tinha mostrado, né, que se eu tenho... Qual que era a mensagem aqui? Não sei se vocês lembram. A gente tinha aqui uma EDO que era tipo, isso aqui era uma força externa, né? Era tipo assim, algum tipo de força externa que dependia do tempo. E a ideia é que você primeiro resolvia por uma força externa, que era um chute delta ali, um impulso delta. E aí, se você conseguisse encontrar essa solução, você construía a solução particular para qualquer forçamento F, convoluindo o F com o G. Você vê que isso daqui ó, é exatamente a convolução, né? Isso daqui é a mesma coisa, tá vendo? É exatamente a mesma combinação. Tudo bem? Perguntas?
Bacana, né, Gabriel? Concordo. Uma propriedade importante da convolução é o seguinte: f asterisco g é igual a g asterisco f. Isso não é muito óbvio, né? Mas isso aqui quer dizer o seguinte: a integral em dy, né, voltando aqui, de f de y, g de x menos y, é igual a integral em dy de f de x menos y, g de y. Eu posso trocar, digamos assim, as coisas de lugar, né? Ah, peraí, pessoal, desculpa, só um detalhe. Eu peço desculpas aqui. Eu vou colocar, em geral, a gente define isso daqui como um fator de 2π aqui, tá? Só para ficar bonitinho, perdão. Então, aqui tem raiz de 2π aqui. Isso assim, não é obrigatório, é só uma questão de convenção. Mas como eu fiz isso nas notas, eu vou manter isso aqui também. Então, isso daqui não é muito óbvio, né? Que isso daqui é igual a isso. Mas para ver que isso é verdade, a gente tem que fazer uma mudança de variáveis e chamar y' como sendo x menos y. Então, com isso, essa integral aqui, ó, o que vai acontecer aqui? Bom, vai ficar integral. Aí, o dy vira menos dy', né? Sobre raiz de 2π. Aí, o g fica g de y'. E o f vira f de y, que é x menos y'. Certo? Só um minuto, Paulo. Deixa eu só terminar essa conta aqui, eu já repito. Eu só queria chamar atenção para esse fato aqui, né? Porque quando eu faço essa mudança de variáveis, os limites de integração, essa é a parte importante aqui, os limites de integração, eles vão para mais infinito até menos infinito. Tá vendo? Então, é uma coisa que ou seja, eu ganho um sinal de menos aqui, tá? Isso que eu acho que é o ponto só que eu queria chamar atenção. Quando eu faço essa mudança de variáveis, eu ganho um sinal de menos aqui, mas eu também troco o limite de integração. Eu faço mais, em vez de ser menos infinito, tá mais infinito, agora eu inverti, né? Por causa disso daqui. Então, se eu voltar agora, eu posso escrever isso como sendo uma integral positiva de menos infinito até infinito. De dy', f de x menos y', g de y'. Né? Então, esse truque aqui que eu acabei de fazer, ele é um truque que aparece com muita frequência, que é, você faz uma mudança de variáveis para um cara que tem um sinal trocado, só que aí você tem uma dupla troca. Opa, raiz de 2π, boa. Raiz de 2π. Você tem uma dupla troca, você troca no diferencial aqui o sinal, mas você também troca o limite de integração, de tal forma que no final não dá em nada. Então, esse truque, eu acho que a gente já tinha usado ele na última aula, e ele aparece com muita frequência. Com o passar do tempo, a gente nem pensa muito sobre isso, fica automático, tá? Então, eu vou explicar agora para o Paulo, de novo, a conexão com a função de Green, mas, enquanto isso, vão dando uma pensada sobre isso. Se isso daqui não estiver claro, vocês me perguntam, ok? Então, Paulo, vamos voltar aqui, ó. A conexão com a função de Green, ela vem dessa forma que, na verdade, a gente desenvolveu lá atrás, né, quando a gente estava falando de EDOs. A gente tinha mostrado que se eu tenho se eu conseguir resolver essa EDO para um forçamento delta, ou seja, se eu conseguir por acaso encontrar essa G de T, eu posso usar isso daqui como um bloquinho para construir soluções para forçamentos arbitrários. Então, se eu tenho um forçamento f de t arbitrário, eu simplesmente vou... a gente tinha mostrado, né, que bastava eu multiplicar esse f pela função g, integrar em t', que eu obtinha com isso a solução particular. Então, eu só estou fazendo essa conexão aqui para mostrar que isso daqui a gente nem tinha reparado nisso, né? A gente nem tinha olhado para isso, mas isso daqui é exatamente uma convolução. Então, essa fórmula da convolução, essa combinação aqui de elementos que aparece na convolução, ela já tinha aparecido antes para a gente lá no contexto de EDOs. Tudo bem? Maravilha.
Alberto, qual é o motivo do 2π? Vou explicar agora. Vai ficar claro na próxima conta que a gente for fazer. Tá? O 2π ele não é necessário, né, estritamente falando. Você pode definir uma convolução sem ele, mas eu gosto de definir a convolução com ele porque a próxima fórmula que a gente vai escrever agora vai ficar mais simples. Isso, exatamente, Paulo. Ou seja, basta fazer uma convolução das duas coisas. Exato. Convolução da força com a função de Green. Então, agora, vamos fazer a principal conta relativa à convolução, que é a transformada de Fourier. Ou seja, eu vou calcular a transformada de Fourier da convolução. Tá? Então, vamos lá. Quero fazer essa conta com bastante calma. Antes disso, alguma outra pergunta sobre o que veio antes? Beleza. Então, vamos junto aqui. Ou seja, eu vou fazer a conta com toda a calma do mundo. Eu vou calcular a transformada de Fourier da convolução. Então, eu tenho isso daqui, vezes f asterisco g de x. Né? Isso aqui é só a definição da transformada de Fourier. É pegar a função que eu tinha, multiplicar por essa exponencialzinha e integrar. E agora eu vou substituir a definição da convolução. Então, eu vou colocar isso daqui aqui, e eu vou colocar agora integral em dy de f de y, g de x menos y. Ok? E agora eu vou fazer aqui uma coisa muito, muito incrível, digamos assim, né? Eu vou escrever esse negócio e a menos i kx, eu vou escrever isso como sendo e a menos i k x menos y e a menos i ky. Tipo, só isso. Né? Ou seja, eu vou, em vez de ter um e a menos i kx, eu vou separar isso em duas partes. Isso aqui é verdade, né? Porque esse e elevado a mais i ky aqui vai cancelar com esse cara aqui, então tá tudo bem, né? Tá tudo certo no final. Mas eu vou fazer isso porque eu quero separar isso nas duas integrais. Então, eu vou escrever isso daqui agora assim, ó. Eu vou escrever a integral em dx sobre raiz de 2π, dy sobre raiz de 2π, colocar as duas integrais aqui. Aí eu vou ter e a menos i k x menos y, e a menos i k y, f de y, g de x menos y. E agora eu vou separar as coisas aqui. Então, eu vou pegar esses dois carinhas aqui e eu vou colocar isso como uma integral em y. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou escrever isso daqui como sendo e a menos i k y, f de y. E escrever isso aqui como sendo integral em dx e a menos i k x menos y, g de x menos y. Então, vocês veem, ó, o que eu fiz aqui é honesto, digamos assim, porque esse cara aqui ainda é uma função de y, então eu tenho que tomar esse tipo de cuidado, né? Eu não podia escrever esses caras com a ordem trocada aqui. Eu tenho que escrever primeiro essa integral em dx e depois, no final, a integral em y, né? Essa integral em y ela tem que ficar mais à esquerda possível, porque esse negócio aqui ainda é uma função de y. Tá? No entanto, o que eu posso fazer agora, eu posso fazer uma mudança de variáveis e eu posso escrever x' como sendo x menos y. Nessa integral aqui. Fazendo isso daí, eu vou ficar com dy e a menos i ky, f de y, integral em dx'. Os limites de integração não mudam, né? Porque x e x' ambos vão de menos infinito até infinito. Mas agora fica só ikx'
G de x'. Alberto, nesse caso nem precisa do delta, é mais fácil ainda, né? Vocês veem que acabou a conta. Ou seja, agora, quando eu fiz essa mudança de variáveis, esse cara aqui não é mais uma integral em y. Né? Isso aqui agora é só uma integral, é uma função de k apenas. Então, isso daqui, agora, nada mais é do que f til de k, e esse cara aqui nada mais é do que g til de k. Né? Ou seja, a gente chega na conclusão que a transformada de Fourier de f, da convolução de f com g, é igual ao produto das transformadas de Fourier. E isso daqui é o que torna, é um dos motivos que torna a convolução tão especial. Né? Ou seja, a convolução no espaço real, ela não é muito intuitiva, né? Ela é uma coisa meio estranha, ela tem o y e o x menos y aqui, etc. Mas no espaço de Fourier, a convolução é só o produto. Ou seja, para calcular a convolução lá no espaço de Fourier, eu simplesmente pego a transformada de Fourier de uma, a transformada de Fourier de outra e multiplico, é trivial. Né? Então, essa aqui é uma simetria especial da convolução, que a gente vai ver isso surgindo em vários problemas práticos. Essa coisa de que a convolução no espaço real é o produto no espaço de Fourier. Né? Beleza? Isso, exatamente. Se você quer calcular a convolução, o jeito fácil é, você vai para o mundo do Fourier, multiplica as duas e depois volta. Perguntas, pessoal? Show. Então, agora a gente vai entrar na primeira grande aplicação aqui da transformada de Fourier, que a gente vai ver, que é na solução da equação do calor, chamado problema de Cauchy. Da equação do calor. Então, olha só, o que a gente vai resolver? O problema que a gente vai resolver é esse daqui, ó. UT de x e t igual a alfa UXX de x e t. Eu acho que sim, né, Rodrigo? Que você tinha perguntado e tal. Exatamente, agora a gente vai ver ele em todo detalhe. A gente vai ver agora, você vai ver que tipo assim, uma vez que alguém te mostra o caminho das pedras, ele fica fácil. A conta que a gente vai fazer aqui vai ser facinho. Mas é mais fácil quando alguém faz uma vez para você, né? Assim, a primeira vez. Depois que você aprende como fazer, aí é fácil, tipo, adaptar para outros problemas e tal. Então, olha só, o problema de Cauchy, só lembrando, né? Quando a gente fala problema de Cauchy, é esse problema aqui, onde a gente tem condições iniciais, mas sem condições de contorno. Né? Ou seja, aqui o x ele pode variar em toda a reta real, tá? Menos infinito até infinito, né? Então, esse é o problema de Cauchy. A típica coisa, por exemplo, aqui é quando você joga um corante num rio. Então, imagina que você pega lá um frasquinho de corante, você joga no rio, o rio vai de menos infinito até mais infinito, e aí você tem uma condição inicial, que é a concentração inicial desse corante, e depois você solta. Esse negócio evolui, ele vai embora, né? Esse é o típico problema que a gente vai abordar. Exatamente, Rodrigo. Tá? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai definir a transformada de Fourier com relação a x.
seja, a gente vai definir um util de k e t, que é integral em dx de u de x e t e a menos i kx. Então, isso aqui, a gente faz uma transformada de Fourier só com relação ao espaço, tá? O tempo, ou seja, esse cara continua sendo uma função do tempo. Né? Eu fui pro k no espaço de Fourier, mas eu mantenho isso aqui como sendo uma função do tempo. Então, como é que a gente faz isso daqui? A gente pega esse cara aqui e toma a transformada dos dois lados. Então, a gente multiplica os dois lados por dx sobre 2π, e a menos i kx, o t de x e t, igual a integral de dx sobre raiz de 2π, e a menos i kx, alfa u xx de x e t. Né? Ou seja, a gente toma a transformada de Fourier dos dois lados da equação. Tá? Aí agora, o que vai ter aqui de cada um dos lados? Ou seja, basta a gente olhar para os lados aqui. Nesse lado aqui, ó, isso daqui eu tenho, é quase a transformada de Fourier aqui. A diferença é que eu tenho esse t aqui, né? Essa derivada com relação ao tempo. Então, isso aqui nada mais é do que ddt. Eu posso colocar esse ddt para fora da integral, porque a integral é em x, de u til de k e t. Né? Ou seja, isso aqui é quase isso daqui, é quase isso, mas eu coloco um ddt para fora. Ok? E desse outro lado aqui, o que é isso? Alguma sugestão aí? Por partes? Pode ser, por partes transferir essa derivada aqui, né? Mas a gente já tinha ido até um passo além, né, Giovanni? Exatamente, é o que o Thiago e o Gabriel estão falando aí. Ou seja, aqui eu tenho uma derivada segunda com relação a x. Então, isso daqui nada mais é do que, bom, tem o alfa aqui, deixa o alfa quietinho. Eu tenho esse ik ao quadrado util de k e t. Ou seja, basta como eu tenho derivada com relação a x, basta eu transformar essa derivada em ik ao quadrado. Portanto, a gente conclui que no espaço de Fourier, eu vou ficar aqui ut de k e t vai ser menos alfa k ao quadrado util de k e t. Exatamente, Giovanni, virou uma EDO, né? Então, essa é a magia do Fourier. Ou seja, no espaço de Fourier, a EDO, a IDP vira uma EDO. Né? Ou seja, eu elimino a dependência com a posição, transformando isso agora numa multiplicação por um escalar k. E agora a solução é trivial, né? A solução é util de k e t igual a e a menos alfa k ao quadrado t util de k e zero. Porque agora esse daqui é parâmetro, né? Menos alfa k ao quadrado é um parâmetro. Então, eu tenho ddt da função é número vezes função, né? Eu posso até escrever isso daqui aqui. Isso daqui é do tipo dx dt, dy dt, igual a lambda y. Né? Essa a boa e velha EDO mais simples do mundo. Né? Beleza? E quem que é o tio de K0? O tio de K0 é a transformada de Fourier da condição inicial. É dx sobre 2π e a menos i kx, o zero de x. É a transformada de Fourier desse cara aqui, né? Legal, né, Luana? Eu também acho muito lindo isso. Ou seja, é super poderoso esse método. É super... ou seja, resolveu, acabou, assim. Acabou o problema. Você transformou no EDO, achou a resposta e é isso aí. Então, agora eu tenho a solução, ou seja, a minha solução está dada aqui, só que ela está dada no espaço de Fourier, né? Então, o que me resta agora é voltar para o espaço real.
né? Então, voltando para o espaço real, deixa eu talvez fazer uma pequena mudança aqui. Deixa eu colocar esses caras para o lado, né? E deixa eu colocar esse cara aqui, só para a gente ficar mais próximo aqui. Então, voltando para o espaço real. Oi, Giovanni. Então, Giovanni, depende muito das condições de contorno, né? Hum, Deixa eu dizer assim, claro, depende do tipo de EDP que você está tratando. Isso funciona muito bem para EDPs lineares, né? EDPs não lineares, isso não funciona. Ou seja, é importante que ela seja uma EDP linear na sua variável. Mas no contexto de EDPs lineares, isso depende muito das condições de contorno. Porque o Fourier, a transformada de Fourier, ela é ideal para condições de Cauchy, que são condições onde o x essencialmente vai de menos infinito a mais infinito, né? Se você agora tem condições de contorno do tipo paredes, por exemplo, Dirichlet, aí não dá para só calcular a transformada de Fourier, porque você não consegue impor a condição de contorno no espaço de Fourier, né? Então, a transformada de Fourier ela é principalmente útil para tratar esses problemas de Cauchy, enquanto que a série de Fourier era o jeito certo de trabalhar os problemas com condições de contorno, Dirichlet e Neumann. Pode, Rodrigo, mas não fica tão fácil. Ou seja, você pode fazer isso daí e, essencialmente, a conclusão que você acaba chegando é que o K tem que ser quantizado, né? Mas isso não é tão fácil. Ou seja, a hora que você tenta fazer isso na prática, fica muita lambança. Bom, então agora o que nos resta? Nos resta voltar para o espaço real através da transformada de Fourier inversa, integral em dk sobre 2π, útil de k e t, e elevado a mais i kx. Né? Então, a gente tem a solução no espaço de Fourier. Agora a gente precisa voltar para o espaço real. Então, a gente pode escrever isso daqui assim. Útil, desculpa, e elevado a i kx menos alfa k ao quadrado t, útil de k e zero. Essa daqui é a solução geral. Ou seja, se você, por exemplo, qual é a solução geral da equação do calor? É isso daqui. Ela ainda não está de uma forma assim muito agradável, né? Porque ela depende desse útil de K e zero, que a gente depende das condições iniciais, né? Ou seja, aqui ainda depende das condições iniciais. Condições iniciais. Ou seja, a gente não consegue ir muito mais para frente se a gente não fizer alguma hipótese sobre as condições iniciais. Isso, Alberto, a gente já está. Desculpa, Luiz, isso. A gente já está supondo, é verdade. Ou seja, quando a gente está uma transformada de Fourier, a gente já está supondo que a função é de quadrado integrável, e, portanto, a transformada de Fourier converge. Uhum. Bom, então vamos começar supondo algo específico para a condição inicial. Vamos começar supondo. Oi, Tiago. Você diz de colocar esse cara aqui? É isso? Não, não pode. A gente já vai ver exatamente como é que isso, como é que isso entra. Só me dá um segundinho que a gente eu vou mostrar. Mas espera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. A questão, Tiago, eu posso talvez adiantar, é que aqui você tem que chamar essa integral de um x', né? Porque se aqui é x, aqui está integrado. Então você tem que chamar um x'. Aqui vai ficar um elevado a ikx e aqui fica um ikx'. Então não cancela. Mas a gente já vai ver isso acontecendo de fato. É,
a constante de Util, Matheus. Que constante de Util? Não entendi. Você está falando... Conta mais, Matheus. A condição inicial, você diz? Ou seja, aqui ainda é uma função do tempo, né? Então, isso aqui é uma EDO desse tipo aqui, que é uma função do tempo, e, portanto, vai ter uma condição inicial. E esse cara é sempre a transformada de Fourier para cada tempo. Então, no tempo t igual a 10, esse util é a transformada de Fourier da função ux de 10, e assim por diante. Então, como aqui vai aparecer uma transformada de Fourier no tempo zero, ele vai acabar dependendo da função no tempo zero, né? Isso aqui é o x de zero, né? Tudo bem? Bom, se não estiver tudo bem, você pergunta aí, Matheus. Ah, opa. Isso, exatamente, Matheus, exatamente. Porque a transformada de Fourier, né, ela é para cada slice de tempo, digamos assim, né? Para um tempo fixo, você só está transformando em x, exatamente. Beleza? Rodrigo, a sua pergunta é ótima. Não é evidente que tem que ser assim, né? Ou seja, não é evidente que isso vai ser verdade. Porque, ou seja, se a função ela é de quadrado integrável, a transformada de Fourier tem a ver com multiplicar por IK. Então, não é evidente que tem que ser assim. Isso vai depender, no fundo, das condições iniciais da equação do calor aqui, mas a gente está supondo que isso é verdade também. É que o que acontece é que, em geral, essas soluções são sempre suaves, né? As coisas são sempre suaves, elas decaem. E quando a coisa decai rápido, em geral, se ela decai muito rápido para o infinito, as derivadas também decaem. Mas é verdade, talvez a gente possa encontrar contra-exemplos escolhendo condições iniciais muito rebeldes. Como assim? Como assim lá pareciam de quadrado integrável? Ah, entendi. Vamos tentar fazer esse exemplo aqui da condição inicial, e aí você vai ver que vai aparecer uma coisa naturalmente de quadrado integrável também. Vamos tentar brincar com um exemplo aqui de condição inicial, e você vai ver que também aparecem coisas que claramente são de quadrado integrável. Beleza? Então, eu queria começar fazendo um exemplo aqui, que é uma condição inicial delta. Né? Ou seja, é um delta de um x menos um x zero. Então, a ideia é que você tem, inicialmente aqui, né, a função tem uma certa concentração aqui, alguma coisa assim, né? Ou seja, está super concentrado num certo ponto aqui, x zero. Né? Isso aqui é o zero de x. Então, isso aqui seria uma ideia de você. ah, eu gosto de pensar nesse U como sendo a concentração de um corante no rio, por exemplo, né, que nem eu tinha mencionado. Então, você imagina que você joga uma gota desse corante numa posição ali é, é, específica, né? Ou seja, o corante está muito concentrado numa posição. E agora você quer ver como é que esse cara difunde, como é que esse cara se espalha. Então, nesse caso aqui, a transformada de Fourier, útil de K e zero, vai ser integral de dx raiz de 2π, e a menos i kx, delta de x menos x0. Ou seja, vai ser e a menos i k x0 sobre raiz de 2π. Tá?
Portanto, plugando agora isso daqui nisso daqui, a gente fica que a solução U de x e t vai ser igual à integral de dk sobre 2π. Eu vou ter dois raiz de 2π, né? Tinha esse raiz de 2π e esse daqui, por isso que fica só um 2π. E a ik x menos x0 menos alfa k ao quadrado t. Então, essa daqui é a solução. Tudo bem? Agora, ou seja, o que nos resta é calcular essa integral. Integral de menos infinito aqui é mais infinito. Tudo bem? Depende da condição inicial, né, Rodrigo? Ou seja, a condição inicial, a gente vai ver que essa integral aqui vai dar uma coisa que claramente é quadrado integrável. Mas depende da condição inicial dela ser de quadrado integrável também. Beleza? Então, olha só. Essa integral aqui é uma integral gaussiana, tá? Isso daqui é a integral gaussiana. Essas integrais gaussianas, elas aparecem com alguma frequência, tá? A gente já tinha estudado isso daqui na última aula. A gente já fez essa integral. E esse tipo de integral gaussiana, a minha recomendação é vocês meio que terem isso tabelado, tá? Porque isso aqui não adianta ficar fazendo 1 milhão de vezes. A conta é sempre a mesma, é mais fácil fazer uma vez e depois meio que deixar o resultado anotado. Então, Luana, é porque tem duas raízes, né? Tinha duas raízes. Tinha essa daqui, original, mas a condição inicial do o tio aqui veio essa outra raiz. Por isso que ficou sem a raiz aqui. Beleza? Então, olha só. Aqui eu vou deixar escrito esse resultado aqui, ó. Integral de dx e aí kx menos k ao quadrado sigma ao quadrado sobre 2, sobre 2, desculpa, dk, né? Integral de dk sobre 2π é igual a e a menos x ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, dividido pela raiz de 2π sigma ao quadrado. Isso aqui é a transformada de Fourier da gaussiana. E essa foi uma conta que a gente fez na última aula. A gente calculou exatamente isso lá na última aula. Então, eu não vou refazer essa integral aqui, eu vou reciclar a integral da última aula e adaptar para o nosso caso. Ok? Então, só quero deixar isso claro, porque essas integrais gaussianas, elas dão algum trabalhinho, então é mais fácil fazer elas uma vez e depois reciclar o resultado. Tá? Então, como é que a gente recicla o resultado? A gente tem que olhar para isso daqui e meio que fazer, assim, encontrar padrões, né? Ou seja, como é que disso daqui a gente lê essa integral aqui, né? Aqui eu tinha x, aqui eu tenho x menos x0. Isso tudo bem, isso é fácil, é só colocar x menos x0 aqui. E aqui eu tinha um sigma ao quadrado, e aqui eu tenho um alfa k ao quadrado. Então, essencialmente, o que eu tenho aqui é x menos x0, sigma ao quadrado é alfa k ao quadrado. Portanto, essa integral aqui vai ser exponencial de menos x0 ao quadrado sobre 2 vezes. Não, desculpa. Fiz um errinho aqui. Sigma ao quadrado sobre 2. Tá vendo? Alfa k ao quadrado é sigma ao quadrado sobre 2. Então, isso daqui vai dar 4 alfa. Não, peraí, pessoal. Desculpa, falei bobagem. É alfa t k ao quadrado, né? Então, fica alfa t. O k está sendo integrado, desculpa. Isso, valeu, Gabriel. Viajei aqui. Então, fica 4 alfa t dividido pela raiz de 2π vezes 2 alfa t. Certo? Ou seja, o de x e t... bom, tudo bem. Acho que pode deixar desse jeito aqui, tá ótimo.
Ok? Desculpa aqui, eu me enrolei um pouco, mas faz sentido, pessoal? Perguntas? Então, olha só. Aqui que a gente obtém aqui? Vocês veem que o resultado é uma gaussiana. Então, se eu começo agora com esse pico delta, deixa eu tentar fazer um gráfico aqui, né? Ou seja, se eu começo agora com um pico delta muito fino aqui, com o passar do tempo, o que vai acontecer é que eu vou ter esse cara, ele vai virar uma gaussiana mais suave. O que faz todo sentido, né? Eu jogo uma gota de corante na água, essa gota se espalha, ela derrama, né? Ou seja, a concentração do material se difunde, né? Ela se difunde, vocês veem que a variância da gaussiana é sigma ao quadrado igual a 2 alfa t. Ela aumenta com o passar do tempo, né? Ou seja, eu tenho uma equação aqui que começa com uma concentração muito grande e agora essa concentração ela vai se diluindo, né? Ou seja, esse negócio vai se esparramando, se suavizando com o passar do tempo. Beleza? Isso daqui, né? Essa dependência sigma sendo proporcional à raiz de t, isso daqui é uma assinatura de comportamento difusivo. Sempre que você tem uma coisa que o desvio padrão, né, a raiz da variância, o desvio padrão, ele escala com a raiz do tempo, isso aqui é visto como uma assinatura de um comportamento difusivo. Então, isso é muito comum. Por exemplo, tem um professor lá do IFUSP, o Adriano Alencar, que ele faz uns experimentos muito da hora, onde ele coloca umas nanopartículas dentro da célula. Então, ele injeta nanopartículas dentro de uma célula. E aí, ele vê como é que essas nanopartículas se espalham pela célula. E aí ele vê se é difusivo ou não. Então ele vê como é que é a dispersão dessas partículas, né, difundindo dentro de uma célula para ver se isso daqui vai ser difusivo ou não. Então é muito comum em contextos mais complicados você tomar um sigma sendo proporcional à raiz do tempo como sendo uma assinatura de um comportamento difusivo. Nem tudo na vida difunde. Né? Você tem coisas que não difundem, por exemplo, pode ser coisas complicadas em biologia, blá, 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 mas difusivo a gente associa com exatamente esse comportamento aqui de ser uma coisa que vai com a raiz de t. Beleza? Show! Então, olha só, vamos ver agora o que acontece com uma condição inicial geral. Então, olha só, eu vou pegar aqui, deixa eu só voltar um pouco. Eu vou fazer o seguinte, ó, se vocês me permitem. Eu vou voltar para essa equação aqui, que é a solução geral, tá? E eu vou simplesmente plugar essa fórmula aqui. Então, eu vou plugar isso daqui aqui. Vamos ver como é que fica. Então, eu tenho u de x e t igual a integral em dk sobre raiz de 2π e elevado a ikx menos alfa k ao quadrado t, vezes aqui o u til de k0. Só que então eu vou apagar esse cara aqui, eu vou colocar o til de k0. Eu preciso tomar cuidado, como eu tinha mencionado para o Tiago agora há pouco, eu tenho que tomar o cuidado de usar uma outra variável aqui, eu vou chamar ela de y, tá? Porque essa variável está sendo integrada e esse cara no final ainda é uma função de x. Se eu usar x aqui vai dar ruim. Por exemplo, esse cara não pode cancelar com esse cara porque esse cara está sendo integrado e esse cara não, tá?
Então, eu tenho que usar um outro nome aqui. E agora o que eu vou fazer é, eu vou escrever primeiro essa integral em y. Então, eu vou mudar a ordem da integral aqui e vou escrever esse cara aqui primeiro, que é a parte que só depende de y, não tem k na jogada. E depois eu vou escrever tudo que depende de k. Então, fica dk sobre 2π e elevado a ik x menos y menos alfa k ao quadrado t. Ok? Isso é geral, para qualquer condição inicial. Agora, o que é esse negócio aqui, né? Ou seja, o que é esse termo aqui? Alguma sugestão? Nenhuma sugestão? Gaussiana de novo. Exatamente, ó, é esse cara aqui, né? Isso aqui é a solução para o zero de x igual a delta de x menos y. Né? Então, eu vou definir o seguinte, a gente define a função de Green g de x e t como sendo, então, esse cara aqui, né? E elevado a i kx menos alfa k ao quadrado t, que a gente viu que é nada mais é do que x ao quadrado sobre 4 alfa t sobre raiz de 4π alfa t. E aí, com isso, a gente conclui agora que a solução geral vai ser uma integral em y de u0 de y, g de x menos y e t. Né? Ou seja, a gente calcula a função de Green como sendo a solução para uma função delta, tá? E agora a gente consegue calcular a solução para uma condição inicial arbitrária fazendo uma convolução, né, com a função de Green. Então, é muito bacana que, para esse caso da equação do calor, a gente calcula a função de Green naturalmente, né? Digamos assim, ela sai naturalmente, e agora a gente tem a solução absolutamente geral para qualquer a condição inicial. Beleza? Que tal? Sucesso? Sinistro? E vocês veem aqui de novo que naturalmente aparece agora a convolução dessas duas coisas aqui. Por que é estranho, Gabriel? Apareceu o zero aqui. Entendi. Essa é uma boa pergunta, Gabriel. Uhum. Por que aqui ela depende da condição inicial, né? Isso, essa é uma pergunta legal. A resposta é a seguinte. A gente está estudando essa equação aqui, ó. Eu vou escrever ela de um jeito um pouco diferente. Isso aqui é o que a gente está estudando. A gente podia ter resolvido também o seguinte problema. UT menos alfa U xx igual a delta de T U zero de x, U de x e zero igual a zero. Né? Ou seja, a gente, na verdade, isso é uma coisa bem legal, eu acho bacana. A gente pode colocar a condição inicial como um forçamento externo. A gente diz, ó, eu resolvo o problema com
uma condição inicial zero, né? Ou seja, inicialmente a condição é zero, mas eu jogo essa condição inicial como sendo um forçamento aqui. Então, isso aqui agora fica com exatamente essa cara de LU igual a um certo F de T, onde esse F de T ele só existe para tempo T igual a zero. Em T igual a zero é um pico, que é a mesma condição inicial, e caso contrário. Isso daqui vai dar exatamente essa solução com a função de Green. Isso é uma coisa um pouco confusa, as pessoas não falam muito sobre isso. Você não encontra muito isso discutido em livros, as pessoas chamam qualquer coisa de função de Green, mas o motivo é esse, né? A conexão com aquele exemplo do EDO vem disso daqui. Aí eu posso deixar isso aqui como exercício, ou seja, tenta resolver, usando exatamente o mesmo método que a gente fez aqui, resolver esse problema aqui. Né? O problema de a condição inicial é zero, mas agora eu tenho um forçamento aqui do lado direito. Né? Ou seja, isso daqui você pode pensar nisso como sendo um f de t arbitrário aqui. E aí você vai ver que a solução vai ser dada exatamente por isso daqui. Ah, é verdade, Márcio. Eu esqueci disso daí. Vamos colocar esse θ aí, acho que não custa nada, né? Ou seja, vamos colocar um θ de t aqui. Por que eu esqueci? Não é um typo, não. Essa solução aqui que a gente obteve, essa daqui, ó, ela só vale para t positivo, né? Para t negativo, isso aqui não é verdade. Então, ela só vale para t positivo. Então, é conveniente a gente meio que manter um controle disso daqui, sabe? Ou seja, esse θ aqui ele é mais uma coisa de controle para se você... Vai que você quer depois repassar essa sua função de Green aqui para algum amigo. Né? Você calculou a função de Green, você quer repassar para alguém. Aí a pessoa é distraída e joga um t negativo aqui. Você vê que se tiver um t negativo aqui, dá tudo errado, né? Ou seja, eu vou ter um negócio negativo aqui, a gaussiana explode, aqui fica uma gaussiana elevada a mais alguma coisa. Se colocar t negativo aqui, dá ruim, né? Então, esse θ ele é mais assim uma forma da gente deixar registrado que isso daqui só tem lógica para t positivo. Não faz nem sentido definir isso para t negativo. Isso aqui é uma coisa costumeira no mundo das funções de Green. Assim, como função de Green é uma coisa que a gente gosta de tabelar, é conveniente você deixar claro qual o regime de t onde isso vale, deixando escrito aqui uma função de Heaviside. Boa, obrigado por lembrar, Márcio. Perguntas, pessoal? Show! No caso da equação do calor, a gente pode ir ainda mais longe e a gente pode falar na equação do calor para dimensão arbitrária. Quando a gente estava falando de série de Fourier e problemas com condições de contorno, eu não sei se vocês lembram, mas aumentar a dimensão era meio que um trabalhão, né? A gente viu o caso da equação de Laplace em 2D, né? A coisa vai ficando complicada, você tem um monte de série, tem seno para o lado, cosseno para o outro, é uma lambança aquele negócio. No caso de problemas de Cauchy, aumentar a dimensionalidade não é um grande problema. Então, a gente não precisa ficar restrito à equação do calor em 1D. A gente pode considerar a equação do calor em dimensão arbitrária. Nabla 2U, onde esse U de R e 0 é igual a 1, 0 de R. E R é um vetor aqui, x1, xd. Ok? Eu denoto que o R é um vetor por essa barrinha aqui do lado, né? É um rabisquinho do lado do R aqui. Então a gente pode, na verdade, resolver agora, é muito fácil, é igualzinho o caso 1D. A gente pode resolver a equação do calor em dimensão arbitrária. Pode ser 2D, 3D, 5D, tanto faz. Né? O que eu acho muito legal, assim, que seja possível fazer isso daqui. Como é que a gente faz? A gente repete exatamente os mesmos passos do caso 1D. Né? Ok, Cauê, boa. Então, a gente vai definir agora uma transformada de Fourier que tem um vetor k e t como sendo integral em ddr sobre 2π elevado a d sobre 2, u de rt e a menos i
K escalar R. Então, essa notação aqui, a gente já tinha discutido ela um pouco na última aula. Por favor, não se assustem com ela, tá? Se isso daqui te confundir, é mais fácil pensar no caso 3D, tá? Então, no caso 3D, eu tenho que o R é XYZ, e aí eu vou ter um negócio que é D3R sobre 2π elevado a 3 meios, só porque isso aqui é dx, dy, dz, cada um dividido pelo seu raiz de 2π. Tá? É só por causa disso que aparece esse DDR sobre 2π elevado a d sobre 2. Porque DDR, então, é D3R, por exemplo, dx, dy, dz, né? Integral de volume, e cada diferencial é acompanhado do seu 2π aqui. Ok? Então, com isso, a gente agora tira a transformada de Fourier dessa equação aqui, né? Então, a gente tem aqui que integral ddr sobre 2π elevado a d sobre 2 de e a menos i k escalar r del t de u igual a alfa integral em d dr sobre 2π elevado a d sobre 2 e a menos i k escalar r nabla 2 de u. Hã? E aqui é só dar uma olhada. Então, o que, que acontece, né? Ou seja, o que eu tenho desse lado aqui é del t de u tilde de k e t. Porque esse del t aqui, ele pula para fora da integral, né? Eu posso colocar ele para cá. Esse cara vem para cá. E o que sobra, então, é o próprio util de k. E desse lado aqui, agora eu tenho que só pensar um pouquinho, né? O que seria o k-vetor, Alberto? O k-vetor seria, ou seja, é a transformada de Fourier de cada dimensão, né? Então, o k-vetor ele seria um k1, um kd, onde cada k vai estar relacionado com a transformada de Fourier daquela dimensão. Então, o primeiro elemento é o x, o y, então tem um kx, um ky, um kz. Beleza? Rodrigo, repito sim, ó. Eu peguei. O que eu fiz aqui, né? Eu peguei a IDP, multipliquei dos dois lados por esse troço todo aqui, integrei, né? Multipliquei pelo diferencial e a exponencial e integrei. Só que agora essa integral é na posição. A integral é só em R. Então, essa derivada em t aqui, ela pode sair para fora da integral porque ela não interfere com a integral em R. Então, se eu coloco isso aqui para fora, aí o que sobra é isso, isso e isso, que é isso daqui. Beleza? E agora só falta pensar um pouco sobre esse lado aqui, né? O que tem que fazer com esse cara aqui. Hã? Bom, para isso, a gente tem que lembrar que nabla 2 é del 2u del x1, 2 mais del 2u del x2, 2 mais del 2u del xd, 2. Tá? O Laplaciano é uma soma, né, das derivadas. Derivada com relação a x, com y, com z e assim por diante. Né? Então, aqui eu tenho uma soma de termos. E para cada um dos termos, eu vou ter a mesma regra de antes. Del x i vira no espaço de Fourier i vezes... Eu vou colocar um j aqui, vai. J e kj. Né? Ou seja, cada derivada aqui com relação àquela dimensão, vira multiplicação por kj. Né? Então, quando eu tiver esse nabla 2, no espaço de Fourier, isso daqui vai virar ik, ou melhor, vai virar menos k², ou seja, menos k1² mais
mais KD ao quadrado, né? Porque vai ser duas derivadas, tem um menos que vai ser um I quadrado. E, talvez, deixa eu até falar isso de um jeito mais legal, né? Ou seja, nabla vira I vezes o vetor K. Então, nabla ao quadrado vira IK ao quadrado, né? IK escalar. Deixa eu melhorar isso aqui. Vira IK escalar IK, que é igual a menos K ao quadrado, ou seja, menos K1 ao quadrado mais KD ao quadrado. Beleza? Faz sentido, pessoal? Ou seja, isso daqui, digamos assim, meio que tem que ser assim, né? Não tem muito como não ser. Ou seja, a derivada com relação a cada direção tem que virar o K daquela direção. A transformada de Fourier, como a gente tinha visto na última aula, quando a gente faz essa transformada de Fourier multidimensional, é simplesmente meio que uma Ctrl+C, Ctrl+V da transformada de Fourier 1D, né? Só que para cada uma das dimensões. Então, tudo que vale no caso 1D tem que valer aqui. Ou seja, a derivada com relação a uma direção tem que ser IK daquela direção. E, portanto, o nabla ao quadrado, como ele é uma soma de derivadas ao quadrado aqui, né? Ele tem que ser transformado em menos K ao quadrado. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse ponto de interrogação aqui, ele vira, na verdade, menos alfa K ao quadrado útil. Onde K ao quadrado é o módulo do vetor ao quadrado. É esse cara aqui. Faz sentido, pessoal? Eu não tenho pressa. Se isso aqui tá confuso, a gente conversa a respeito. Mas acho que é um pulo importante, né? A gente dá esse pulo de 1D para dimensão arbitrária. E esse tipo de equação é importante se acostumar. Então, se não tiver claro, por favor, me... Beleza. Então, o que a gente obtém daqui? A gente obtém, portanto, de novo, uma EDO. Del T u tilde de K e T igual a menos alfa K ao quadrado u tilde de K e T. Ou seja, de novo, a gente agora transformou uma EDP que tinha D mais uma dimensões, né? Ou seja, a gente começou com uma EDP de D mais uma dimensões. Porque eu tinha D dimensões espaciais e uma dimensão temporal. E aí, agora, isso é convertido numa EDO em T, apenas. Todas as dimensões espaciais viraram agora multiplicação por escalar. Beleza? Bom, agora aqui é tudo, digamos assim, só reescrever as fórmulas do 1D do mesmo jeito. Então, a gente sabe que a solução, né? A solução vai ser U de R e T, desculpa, o til de K e T, como sendo E a menos alfa K ao quadrado T útil de K e zero. E a gente sabe, então, que a solução no espaço real, U de RT, vai ser igual a integral em D dk sobre 2π elevado a D sobre 2, de E elevado a I K escalar R, vezes o til de K e T. Ou seja, integral em D dk sobre 2π elevado a D sobre 2, E elevado a I K escalar R menos alfa K ao quadrado T, vezes o til de K e zero. Ok? Vocês estão muito calados, pessoal. Tá tudo bem mesmo?
Sim? Vocês estão tão calados que nem para falar sim vocês estão falando, gente. Beleza. Vocês veem, assim, o importante é ver a semelhança com o caso 1D, né? Ou seja, as coisas só ficam mais feias. O que antes era um dk sobre raiz de 2π vira essa geleca aqui, mas de resto está tudo bem, né? E assim como no caso 1D, a gente pode escrever isso como sendo integral em ddk sobre 2π elevado a d sobre 2 e elevado a i k escalar r menos alfa k ao quadrado t integral em d d r' sobre 2π elevado a d sobre 2 o zero de um r' e a menos i k escalar r'. Tá? Porque o que eu tinha chamado de y, lá no caso 1D, aqui a gente chama de um r'. Então, isso aqui vai ficar, de novo, com uma coisa do tipo dd r', o zero de r', uma função de Green g de r menos r' e t, onde g de r menos r' e t vai ser igual a integral em ddk sobre 2π elevado a d e elevado a i k escalar r menos r' menos alfa k ao quadrado t. Ou seja, a solução geral vai ser dada por isso daqui. Notem também o seguinte, tá? Isso daqui, eu meio que eu estou evitando, por enquanto, a parte realmente difícil. Essa manipulação que eu acabei de fazer, ela é uma manipulação que é meio que uma cópia do caso 1D, onde eu só tenho que tomar um pouquinho de cuidado para escrever as coisas de um jeito correto, mas não tem muito segredo. Onde é que está a parte difícil? A parte difícil está aqui, ó. Ou seja, eu empurrei todo o meu problema para uma integral multidimensional, tá? Ou seja, beleza, escrevi a solução geral, lindo. Mas agora o meu problema está todo aqui, ó. Ou seja, eu tenho uma integral d-dimensional que não necessariamente é fácil. Tá? Então, isso aqui é muito comum nesse ramo de Fourier. Ou seja, esses passos aqui, eles são quase iguais para todas as EDPs que vocês quiserem resolver. Ou seja, equação de onda, equação de Poisson. A gente vai usar esses passos aqui várias vezes aqui nesse curso, tá? Ou seja, nas próximas aulas. A gente vai repetir os mesmos passos. Esses passos aqui, eles parecem um pouco, assim, né, complexos de primeira vista, mas, na verdade, daqui para cá, eles são muito superficiais, tá? Tudo isso daqui assim, é superficial, é só você escrever as coisas e ir colocando. Esse passo repete, copy and paste sempre. A parte realmente difícil está aqui, tá? Ou seja, você empurra todo o problema para escrever a função de Green como sendo uma integral multidimensional. Né? E agora aqui se vira. Aqui é onde você realmente tem que sentar e fazer uma integral que pode ser muito difícil. Gabriel, ela é a solução particular. Né? No caso da EDP geral, ela é a solução particular. Nesse caso aqui, como não tem forçamento, tem a ver com aquele truque aquele mapeamento que eu tinha mencionado antes, que você tinha me perguntado, ela vai ser a solução particular dessa equação aqui. Mas como a gente está, na verdade, estudando esse problema, ou seja, esse problema não tem forçamento, né? Tem um cara igual a zero aqui. Então, não tem que se preocupar com particular ou homogêneo e tal. Só tem a homogênea para se preocupar. Né? Ou seja, essa solução aqui é a solução geral. Beleza? Tá claro, pessoal? Deixa eu perguntar para vocês, do coração. Esses passos aqui, ou seja,
vamos rever os passos. Eu realmente quero que fique claro os passos aqui. Aquela integral a gente se vira com ela depois. Os passos são: eu começo com a minha EDP, eu transformo ela numa EDO, essencialmente transformando derivadas na posição com relação à multiplicação por K. Lembra, esse K aqui não pode esquecer, né? Esse K que aparece aqui, ele é K ao quadrado, ele é o módulo do vetor K ao quadrado, ou seja, ele é K1 ao quadrado mais KD ao quadrado, tá? Então, essencialmente, essa equação ela tem a mesma cara da equação unidimensional, mas tem uma diferença aqui. Esse K não é só um número, né? Ele é o módulo desse vetor ao quadrado. Tá? Então, o primeiro passo é esse. Pego a minha EDP e vou para o espaço de Fourier transformando derivadas no espaço com relação à multiplicação por IK. Agora, o segundo passo é, eu resolvo essa equação, então é o que está feito aqui, eu resolvo essa EDO, esse EDO é fácil de resolver, e eu agora calculo a transformada inversa. Então, aqui eu estou no mundo de Fourier, eu faço, digamos assim, todo o serviço lá no mundo de Fourier, e agora, daqui para cá, eu volto. Então, eu volto isso daqui, plugando, fazendo a transformada inversa, né? Então, U de R é o til de K. Plugo a solução, então o til de K vira o til de K0, né? Do tempo zero, porque eu pluguei aqui essa solução. E eu depois rearranjo isso para escrever como sendo uma função de Green, onde eu tenho agora um g de R menos R', que é dado por essa integral aqui. Tá certo? Faz sentido? Perguntas? Ok. Então, para terminar a aula, vamos olhar para essa integral. Vamos tentar entender agora, ou seja, essas integrais elas são meio capciosas, né? Porque você escreve ela assim de um jeito compacto, parece uma coisa facinha, mas a hora que você tem que meter a mão na massa e de fato fazer essa integral, ela pode ser complicada. Porque agora a gente tem que sentar e de fato resolver uma integral multidimensional. Então, por exemplo, se eu colocar d igual a 2, exemplo, né? Eu vou ter uma coisa assim, né? Eu vou escrever só um g de r, tá? Eu não preciso escrever r menos r', eu posso fazer a integral só para r e depois substituir isso daí, né? Ou seja, deixa eu talvez fazer assim. Ó. Colocar esse cara aqui embaixo. Eu posso apagar esse r' aqui. E apagar ele aqui também. E aí, se eu fizer a integral com R qualquer aqui, depois é só trocar R por R menos R'. Oi, Lucas. Boa, Lucas. Ela é ordinária no sentido que ela depende de outras variáveis, mas essas outras variáveis estão fixas, né? Ou seja, para cada valor de K, para cada número K, você tem uma EDO. É nesse sentido, ou seja, não tem EDO no sentido que não tem derivadas parciais. Acho que então a gente pode chamar de EDO porque não envolvem derivadas parciais, né? Na verdade, eu escrevi isso aqui como sendo um del aqui, mas isso daqui é uma derivada que não precisa ser parcial, porque as outras variáveis são todas fixas. Tudo bem? Maravilha. Então, olha só, como é que ficaria essa integral aqui no caso 2D? Ficaria assim, ó, dk1, dk2 sobre 2π ao quadrado e elevado a i k1 x1 mais k2 x2 menos alfa k1 ao quadrado mais k2 ao quadrado vezes t. Né? Onde eu substituí aqui, né? Isso que a gente nunca pode esquecer, que esse k ao quadrado, ele é k1 ao quadrado mais kd ao quadrado. Tá? Então, no caso d igual a 2, por exemplo, eu teria algo desse gênero aqui. Tá? Ou seja, uma integral em duas variáveis, em k1 e k2, desse troço todo aqui.
Essas integrais podem vir a ser muito complicadas, elas podem ficar muito complicadas. Nesse caso aqui, a gente deu muita sorte, porque essa integral aqui, ela é muito simples. Alguém tem algum chute aí de por que essa integral aqui é simples de fazer? Isso, Giovanni, gaussiana é um bom chute, mas mais do que isso, ou seja, essa daqui é uma gaussiana multidimensional. Mudar para variáveis polares? Dá para fazer isso sim, Pedro. É que aqui é menos trivial, né? Essa parte seria boa, mudar para variáveis polares, mas essa daqui não fica legal, né? Porque, ou seja, eu tenho um x1, x2 aqui, fica meio estranho. Integrar em K1 primeiro. Separar as integrais. Produto. É isso aí. Você vê, essa integral ela é muito simples, deu muita sorte, porque ela se separa no produto de duas integrais, né? Isso daqui vai ser uma integral primeiro em dk1 de e elevado a i k1 x1 menos alfa k1 ao quadrado t. Depois uma integral em dk2 de e elevado a i k2 x2 menos alfa k2 ao quadrado t. Exatamente, Gabriel. Fica o produto de duas gaussianas. Você vê? Isso daqui a gente deu sorte. Ou seja, a equação do calor ela é amiga. Tá? Tem várias EDPs que essa integral aqui pode ser muito complicada. Nesse caso, ela ficou muito simples. Eu separei isso em produtos. Isso daqui é exatamente o caso 1D. Né? Ou seja, eu tenho cópias do caso unidimensional, que a gente tinha visto que era e a menos x1 ao quadrado sobre 4 alfa t, dividido por raiz de 4π alfa t. E isso daqui é a mesma coisa, né? Certo? Então, você vê que isso vale não só para d igual a 2, né? Isso vale para qualquer dimensão. Ou seja, para qualquer dimensão que eu fizer aqui, as integrais sempre se fatoram como produtos. Então, no final das contas, generalizando, a gente tem que g de rt vai ser e a menos x1 ao quadrado sobre 4 alfa t, sobre raiz de 4π alfa t, e a menos xd ao quadrado sobre 4 alfa t, raiz de 4π alfa t. É só um produto desses caras aí. Pode, Rodrigo, verdade. Você tem toda a razão. Ou seja, dependendo da minha condição inicial aqui, né, ainda pode ter mais feiura por vir. Porque se eu considerar uma condição inicial muito doida, eu ainda vou ter que fazer uma integral que ainda... Outra integral multidimensional. Tem duas etapas, né? Ou seja, teria outra integral multidimensional para fazer. Verdade. E aí, aqui só então, para terminar, você vê que eu posso agrupar as exponenciais, né? Então, se eu agrupo as exponenciais, eu vou ficar que esse g de r e t pode ser escrito como sendo um menos r ao quadrado sobre 4 alfa t sobre, aí aqui o que vai ficar embaixo é 4π alfa t elevado a d sobre 2. Ele só depende de r ao quadrado, que é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xd ao quadrado. Então, você vê que a função de Green, eu até escrevi aqui só um R sem a barrinha, tá vendo? Porque a função de Green só depende da posição, ela só depende, ou seja, ela é simétrica, né? Ela é simétrica, isotrópica. Você difunde igualmente para todos os lados, né? Ou seja, a difusão ela é igual para tudo quanto é lado. Beleza? Então, no caso da equação do calor, ela é muito conveniente porque a função de Green em uma dimensão, em duas dimensões, em três dimensões, assim por diante, ela é sempre igual.
Ah, e o R menos R', Luana? Boa, aí agora a gente pode voltar aqui, né? Então, se a gente quiser escrever quem que é o G de R menos R' e T, basta a gente substituir. Onde aparece esse R, a gente substitui por R menos R'. Então, vai ficar E elevado a menos módulo de R menos R' ao quadrado sobre 4 alfa-T, dividido por 4π alfa-T elevado a D sobre 2. Né? Então, ou seja, tem que lembrar que esse cara aqui, né, é o módulo de R ao quadrado, né? Nesse caso, e aí escrever então módulo do vetor R menos R'. Então, você vê que a função de Green de R menos R' só depende da distância entre os dois pontos R menos R'. Porque qual que é a ideia, né? A ideia é que essa função de Green aqui, ela está te dizendo que no tempo t, a concentração na posição R, ela tem a ver com a concentração inicial na posição R'. Então, você tinha um ponto, para cada ponto R' no espaço, esse ponto R', ele vai afetar a solução num outro ponto R que você quer olhar. Né? Então, você está olhando para diferentes pontos aqui, né? Você tem, assim, um ponto aqui, R', e você tem um outro ponto aqui, R, e aí você olha, tá, no tempo t, como é que a condição inicial nesse ponto aqui afeta a minha solução nesse ponto aqui? É isso que isso aqui está dizendo, né? E a nosso resultado mostra que isso daí só depende da distância entre os pontos. Então, não depende se esse ponto está na direção x, na direção y. O que importa é a distância entre os pontos. A condição inicial numa certa região do espaço afeta outra região por um fator que só vai depender da distância entre esses pontos. Claro, Rodrigo. É o seguinte, o que significa, eu provavelmente devia ter explicado isso melhor antes. O que significa uma convolução desse tipo aqui? Isso aqui está dizendo como é que a condição inicial nesse ponto R' vai afetar um outro ponto R no tempo t depois. Né? Então, é isso que essencialmente essa função de Green está dizendo. Ela está dizendo como é que a solução num certo instante, lá no passado, afeta em outro ponto no presente. E o fato desse cara só depender da distância significa que, por exemplo, se eu pegar vários pontos aqui que estão à mesma distância desse R', o efeito vai ser o mesmo. Então, se eu jogar uma gota de corante aqui, né, eu coloco uma gota aqui, essa gota ela vai se difundir para todos os lados igualmente. O efeito dela é isotrópico pelo espaço, né? Beleza, pessoal? Então, eu parei por aqui. Desculpa aí passar do tempo também, mas eu acho que, como vocês devem ter visto, agora o Transformar de Fourier abre muitas ferramentas, né? Abre realmente, assim, muitas portas. A gente vai ver outras a partir da próxima aula. Beleza? Se tiverem perguntas, é isso aí. Se não, parei por aqui. Beleza, valeu, Lucas. Até mais. Até segunda. Qual que era o problema 3 mesmo, Gabriel? Só lembra para mim? Valeu, Kleber. Valeu, Luana. Da equação de onda já dá. Com isso daqui que a gente fez na aula de hoje, já dá. Já dá para atacar ele, sim. Legal. Valeu, Gabriel. Você também. Bom fim de semana. Valeu, Lucas.